A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para falar sobre a Igreja de Cristo. E para falarmos da Igreja de Cristo, precisamos entendermos e conhecermos o que tange o direito eclesiástico e administração eclesiástica. E dentro deste módulo que estamos estudando, aprendendo sobre o que é uma igreja, então, para nós entendermos melhor, dentro do direito eclesiástico, ele é a ciência que promove o estudo e possibilidade à aplicação do conjunto de normas jurídicas emanado dos poderes públicos legislativo, com o intuito de regular e fiscalizar os aspectos práticos sociais do fenômeno que envolve a igreja e seus líderes religiosos. Bem, dentro desse conceito nós vamos entender o quê? Que a igreja ela começa a ter a existência como pessoa jurídica de direito privado na modalidade organização religiosa a partir do momento em que seu ato constitutivo é inscrito no respectivo registro conforme previsto no artigo 45 do Código Civil. Assim, a inscrição desse ato, que é o estatuto, atribui personalidade jurídica à igreja, que passa a ter vida própria e autônoma em relação aos seus integrantes, adquirindo a capacidade de se utilizar, de ser titular de direitos e sujeitos de obrigações. Então, para nós termos uma base fundamentada em direito eclesiástico, administração eclesiástica, nós precisamos desses princípios, entender a priori o que é o direito eclesiástico, o que é uma administração eclesiástica, o que a igreja representa, a igreja visível, a igreja invisível, a igreja como organização, a igreja como organismo. E nós temos estudado essa matéria, ou melhor, essa matéria dentro dessa disciplina, que traz dentro do seu patamar o conhecimento de suma relevância para que nós, como cristãos, devemos entender e aprender que a igreja, como um organismo vivo, ela depende de um estatuto onde ele traz os nossos direitos e os nossos deveres. Aquilo que aplica ao pastor, ao responsável, ao administrador da igreja, todo o conceito de administração, o seu poder, o seu exercício, a sua autoridade, a sua representação diante dos poderes públicos, como representante legal, judicial, extrajudicial. Então, esse é o papel do pastor diante de uma organização chamada igreja. Então, a igreja, ela tem os seus princípios. E diante desses princípios, ela tem o seu princípio de apresentar o seu papel religiosamente e civilmente. Por quê? Ela faz parte de uma sociedade, dentro de um contexto que traz esse conteúdo para que nós, como cristãos, entendamos, né, aonde que nós estamos, se essa igreja ela está fundamentada legalmente, né, diante de sua legalização. Isso é fundamental, isso é importante, porque a igreja ela tem que ser reconhecida, ela tem que ter o aval das autoridades governamentais, porque também ela se enquadra nos artigos da Constituinte, né, dentro dos códigos penais civis. Tudo isso aí é formar uma sociedade religiosa, uma igreja. Então, uma igreja não você sendo chamado, tendo o dom de pastor, entendendo que você pode chegar a abrir uma instituição sem as mínimas características de uma igreja que é um organismo vivo, né? E faz parte de uma organização. E essa organização ela tem uma administração. E esse administrador ele compõe uma diretoria, que é o corpo, compõe os departamentos, compõe o conselho fiscal. Então tem toda essa articulação dentro dessa instituição, como organização. Ela precisa
fazer suas declarações, né? Ela precisa levar o conhecimento, como ela está representando diante da sua instituição, quais são os benefícios que ela pode trazer para uma sociedade dentro do seu estatuto, porque a igreja tem um estatuto e essa igreja ela é regida por esse estatuto. Nós estamos falando de administração eclesiástica, nós estamos falando sobre uma organização, nós estamos falando de um conceito administrativo, não estamos falando em espiritualidade ainda. Depois nós vamos partir para este lado. Por quê? Porque nós precisamos aprender isso. Porque às vezes nós pensamos que igreja é só o lado espiritual, é só o pregador, é só o cantor, é só o coro, só o departamento de oração, o departamento de música. Tudo isso faz parte. Mas não é o conceito generalizado em uma instituição que nós fazemos parte e integramos diante desta organização que se chama igreja. E por ela ser igreja, ela tem um CNPJ, ela tem uma razão social, por isso que se denomina assim os nomes. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja do Evangelho Quadrangular, porque ela precisa de um respectivo nome, né, de nome fictício, segundo ali o CGC, o CNPJ, né, com a sua numeração. Para quê? Para que ela possa ser reconhecida. E através desse reconhecimento diante das autoridades, ela pode o quê? Conquistar bens, né, para desenvolver o seu patrimônio. E através desse bem que ela consegue, ela poder fazer suas doações através de alguns ministérios do governo municipal, estadual, federal, como busca de alimentos, né, como busca de algo que vai suprir a necessidade de uma comunidade. Se ela tem um estatuto, se ela está dentro dos parâmetros legais da lei, se ela está voltada para esse conceito, e se ela tem toda a sua documentação, então ela tem como ir em busca desses bens, desses benefícios, né, em nome dessa instituição religiosa, porque ela também é uma provedora como instituição. Então a igreja, ela é um organismo vivo, ela é uma organização que tem os seus administradores, através dessa administração é regida pelo seu estatuto e pelo seu regime interno. Então essa é a parte da igreja como organização, onde o pastor, onde uma autoridade eclesiástica, ele está amparado legalmente, né, para que ele possa manter a ordem do culto, né, dividir as suas tarefas, repartir as suas tarefas, autorizar alguns departamentos, os seus trabalhos, o seu desenvolvimento. Tanto é que se alguém vier perturbar a ordem do culto, isso diante da Constituinte, diante do Código Penal Civil, isso aí é considerado como crime. E o pastor, como autoridade eclesiástica, pode mandar retirar o cidadão que está perturbando a ordem do culto, aonde é inviolável o direito à ordem do culto, e ele ter toda essa assistência, juridicamente falando, através desse amparo legal. Então, a igreja, como uma organização, ela tem todo esse trajeto, tem todo esse corpo como igreja. Então o pastor cria-se a sua diretoria, cria-se os seus departamentos, né? Sua diretoria é o seu primeiro vice, segundo vice, primeiro, segundo tesoureiro, primeiro, segundo secretário, seu conselho fiscal, departamento de música, departamento infantil, adolescente, mocidade, músico, departamento de educação, que engloba o que? O seminário, escola bíblica dominical e discipulado. E outros departamentos como a CIB. E aí ele fundamenta então o quê? Uma organização que está o quê? A serviço da comunidade religiosa e daqueles que vêm em busca para o seu conforto espiritualmente falando. Então a igreja, ela como uma instituição religiosa e como uma organização, ela tem que ter o quê?
os seus parâmetros legais. Então, ela tem que ter uma ordem, tem que ter uma decência, ela tem que ter uma diretriz, ela tem que ter uma direção, né? O pastor ele tem que saber como se apresentar, os seus líderes dos seus respectivos determinado departamento tem que se colocar, como Paulo escreve lá a sua carta segundo Timóteo, né? Que o obreiro deve apresentar-se como obreiro aprovado. Então, isso tudo faz parte de um contexto de uma igreja administrada eclesiasticamente. Então, a igreja ela precisa desta administração. Né? O seu vice-presidente precisa trabalhar, o secretário da igreja tem as suas obrigações, as suas tarefas, o tesoureiro tem as suas obrigações, tem as suas tarefas, sempre ligando que eles devem sujeição ao que administra, o pastor da igreja. Ele não pode tomar nenhuma iniciativa, nem o vice, nem o secretário, nem o tesoureiro, sem o aval do pastor, porque isso é estatutário, está dentro do estatuto. Igualmente para os departamentos. Né? Agora, um dos departamentos fundamental para a igreja, todos eles são importantes, mas o mais importante é o departamento da educação. Por quê? Porque através do departamento de educação é que você vai aprender todas essas áreas, todo esse segmento, tanto na escola bíblica dominical, como no discipulado, como em um seminário. Porque você estudando, tu tem mais condições de aprender e fazer parte dessa organização e conhecer o que representa essa organização. Só assim você vai dever o seu respeito, a sua dignidade, o seu trabalho, a sua prestação de serviço, a sua hombridade, o seu apreço ao pastor da igreja, ao administrador da igreja. Porque se você não souber, não ter conhecimento de direitos eclesiásticos, não ter o conhecimento, ou se não tiver o conhecimento de administração eclesiástica, você pode se tornar uma pessoa rebelde, pode se tornar uma pessoa que não conhece os princípios. E você, através da falta do conhecimento, pode vir ao desrespeito. É conforme acontece muito. Às vezes um obreiro, por falta de um preparo teológico, um membro da igreja que às vezes não compõe um corpo de obreiros da igreja, um líder de um departamento por falta de conhecimento, às vezes pode se dirigir de uma forma inesperada, de uma forma não libada à sua conduta como seu representante do seu departamento. Então, irmãos, isso tudo faz parte de um contexto da igreja como organização. Nós estamos falando do lado que organiza uma igreja, uma instituição. Depois nós estaremos falando sobre a parte espiritual, que é a igreja visível, a igreja invisível, qual é o poder que lhe é atribuído. Mas, claro, que você vai perguntar assim, mas escuta, a igreja ela não é regida pela Bíblia? Não, o manual do crente? Sim, mas o estatuto, ele é o que legisla, ele é o que domina, o que predomina em relação à administração da igreja. É ele que traz o conteúdo, é ele que mostra os artigos que eu entrei em concordância, o que é certo, o que é errado para mim, como membro de um corpo, que faz parte de uma instituição religiosa. Então, isso aí é uma igreja como organização, uma disciplina, por exemplo, comer um ato ilícito, e dentro das prerrogativas da igreja, dentro do estatuto da igreja, tem algum artigo ali que eu posso ir de encontro, ferir ele, e estatutariamente é óbvio que eu vou sofrer uma penalidade, não porque só estar na Bíblia, porque o estatuto, ele é um respaldo, né? A Bíblia respalda o estatuto, porque o estatuto ele é de acordo com o que está na Bíblia. Então, o estatuto é para me corrigir na minha vida física, na minha vida administrativa. A Bíblia é para me corrigir espiritualmente, né? A minha correção com Deus. Então, esta é a primeira parte que nós estamos falando aqui em relação à administração. Ok, irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido, compreendido essa primeira parte. São várias etapas esse estudo.
né? Eu quero deixar isso tudo em 15 minutos. A paz do Senhor, irmãos.